Queridos irmãos, hoje vamos ter outra história, mais uma história em nosso culto. Hoje eu vou imitar Pedro. Imitar Pedro é bem fácil, porque Pedro, ele é teimoso, eu também sou. A fé de Pedro é pequena, a minha também é. Pedro é medroso, eu também sou. Mas o Salvador de Pedro é Jesus e é o meu também. Por isso que é fácil imitar a Pedro. Então ouçam a história, tá? Vou colocar mais para cá. Muito bem, queridos irmãos. Agora é o Pedro falando, hein? Agora é Pedro falando. Eu quero começar com uma pergunta aos pais que estão aqui. Aos pais. Você, papai, você enviaria o seu filho ou a sua filha, mandaria sair de casa no meio de uma terrível tempestade? Não. E os outros pais? O Elias não. Não. Assim, caindo um mundo. Não. E se eu contar para vocês que Jesus fez isso com a gente? Jesus fez isso comigo, Pedro, e com os meus colegas discípulos. Nos mandou para dentro de uma tempestade. E a história foi assim. Jesus havia alimentado uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus queria ficar sozinho. Ele subiu no monte para orar e nos mandou ir para casa, atravessar o mar da Galileia. Ele nos convenceu a entrar no barco. E nós fomos. E Jesus ficou para orar no monte, nós fomos atravessar o mar. Depois de algum tempo já viajando, levantou uma grande tempestade. Uma terrível tempestade. A tempestade açoitava o nosso pequeno barco. Nós estávamos com medo. Começamos a lutar contra a tempestade. Estávamos também à beira da morte. À beira da morte. Estávamos com profundo medo em nosso coração. Estamos sozinhos, já era escuro, no meio de uma tempestade. Não era a primeira tempestade da minha vida, nem foi a última, tive outras. E lá nós estávamos no meio de uma terrível tempestade. De repente, já era de madrugada, vimos uma coisa vindo em nossa direção. Algo caminhando em cima das águas, em cima da tempestade. E aí, sabe o que nós pensamos e falamos? É um fantasma. E agora eu pergunto para vocês, fantasmas existem? Não, claro que não. Não existem. Fantasmas não existem. Mas nós estávamos com tanto medo em nosso coração que pensamos assim, pronto, agora chegou uma assombração para piorar ainda mais as coisas, para piorar a nossa vida. Mas na verdade, nós tínhamos tanto medo porque nós estávamos ao encontro da morte, à beira da morte. E aí o nosso coração pesa. Nossos pecados estavam ali. A escuridão, o mar estava nos engolindo. E na Bíblia, nas Escrituras, sempre quando Deus aparece para alguém, ou Deus manda um anjo, as pessoas ficam com medo. Medo porque aquele anjo, aquela santidade, nos assusta. Porque os meus pecados eu posso esconder de todo mundo. Eu consigo esconder de todo mundo, menos de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo. Sabe os pecados que eu cometo diariamente. Então, quando aparece uma coisa sobrenatural, medo. Medo, Deus está aqui. Mas nós falamos é um fantasma. E quando nós falamos que é um fantasma, ao mesmo tempo nós estamos pensando assim, se é um fantasma, Jesus não está aqui. Jesus está no alto do monte, nós estamos no buraco, afundando, sendo engolidos pela escuridão. É um fantasma, isso significa, não é Jesus. E aí vem a palavra, uma palavra bonita. A palavra é coragem. Sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenha medo.
É Jesus. É Jesus falando. Jesus fala coragem para você, sabe quando? Quando você está com medo da morte eterna, quando você está com medo dos seus pecados e você enxerga Jesus na sua vida, Jesus diz assim: eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus diz: eu te amo, eu morri por ti na cruz. Então Jesus está dizendo a mesma coisa que disse para nós: coragem, não tenha medo. Quando você está sendo engolido pelos seus pecados e você enxerga Cristo, Cristo te diz: não tenha medo, eu estou aqui com você. Era isso que Jesus disse para nós. Coragem, sou eu. Mas lembrem, eu sou Pedro, né? E o Pedro é mais velho. E eu queria mostrar para os meus colegas que eu sim era corajoso, que eu sim tinha fé. E aí eu queria fazer um teste com Jesus. Onde é que já se viu isso? Eu querendo fazer um teste com Deus. Aí eu olhei e disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí. E aí Jesus disse: venha. Eu, ixi, e agora? Tenho que ir. Desafiei Jesus e agora eu tenho que ir. Desci do barco e comecei a andar sobre as águas, no meio da tempestade, na frente dos outros discípulos. Comecei a andar sobre o mar. Aquilo foi um milagre. Eu, um pobre pescador bem simples, consegui andar sobre as águas no meio de uma tempestade. Eu estava andando até Jesus. E quando eu cheguei perto de Jesus, os meus olhos não estavam em Jesus. Os meus olhos estavam olhando para onde? Para o vento, para a tempestade. E quando meus olhos começaram a olhar para a tempestade, eu comecei a afundar e afundar. Eu achei que era corajoso, eu não era. Jesus disse: coragem, eu não tive coragem. Jesus disse para eu ter fé, eu não tive fé. Comecei a afundar, afundar. Isso acontece em nossa vida muitas vezes. Eu estava sendo engolido pelo medo e pela tempestade. Eu achei que tinha derrotado o medo. Na verdade, o medo tomou conta de mim de novo. Meus olhos estavam apenas no medo, apenas na tempestade. Eu esqueci que ali estava o Filho de Deus. Eu esqueci que ali está, como nós ouvimos em Jó, né? A pergunta: quem encerrou os mares? Quem colocou portões nos mares? Ali estava o dono do mar. E eu com medo. Estava do lado dele e eu com medo. Comecei a afundar. Jesus disse: eu estou aqui. E eu quis fazer um teste com ele. Então, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí. Assim eu estava, afundando. A escuridão estava me engolindo. Meus pecados estavam me engolindo. Mas eu aprendi, como ouvimos em Romanos, capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu aprendi nos Salmos. Vejam, que coisa mais linda o Salmo 18 de hoje. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O templo é no alto, onde Deus está, e eu estava no buraco. Eu orei, Deus ouviu, lá em cima. E depois continua. Versículo 16. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. E assim aconteceu. Eu olhei para Jesus e disse: ó Senhor, salve-me, me salva, me resgata, socorro. E Jesus, com a sua mão, ele estendeu e me tirou das águas. Me levantou e me levou para o barco. Aí veio o puxão de orelha. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus pergunta para mim. E eu não sou exemplo aqui para ninguém, porque vocês sabem, Jesus disse, homem de pequena fé. Mais tarde Jesus vai dizer, arreda-te, Satanás. Mais tarde Jesus vai dizer,
você vai me negar 3 vezes. E eu neguei Jesus. O mesmo Senhor que me salvou de me afogar, eu neguei 3 vezes numa noite, dizendo que não o conhecia. E Jesus me salvou igual. Eu não merecia a salvação e Jesus me salvou. Esse sou eu. E ele me levou para o barco. Fomos para o barco. No barco nós adoramos o Senhor. Verdadeiramente tu és filho de Deus. O barco virou um lugar de adoração. O barco era um lugar de culto. Ali tinha uma igreja. E não é à toa que a igreja muitas vezes é comparada a um barco. Um barco que está navegando. Que muitas vezes esse barco ele apanha das ondas, das tempestades da vida. É um barco que está navegando. O barco virou lugar de culto. O barco era uma igreja com 12 pessoas, 12 homens e Jesus. O barco virou um lugar de adoração. Você está no barco com Jesus. E essa é a história que eu tenho para contar para vocês hoje. E eu quero voltar à pergunta lá do início. Qual pai mandaria o seu filho sair no meio de uma tempestade? Eu respondi, né? Vocês pais aqui não. Mas Jesus fez isto. A tempestade foi importante. A tempestade nos ensinou a não confiar, me ensinou profundamente a não confiar nos meus pés, que estavam caminhando sobre as águas. A tempestade me ensinou a não confiar no barco. O barco é fraco. O barco estava a ponto de virar. A tempestade me ensinou a confiar que a única coisa firme no meio da tempestade era o quê? A mão de Jesus. A única coisa firme era a mão do Senhor que estava ali. E aí, queridos pais que estão aqui, os avós também, os pais não conseguem evitar as tempestades dos seus filhos. Um pai não consegue evitar tudo na vida do seu filho. O sofrimento vem, a tempestade vem. Não tem como fugir. Não tem como fugir da tempestade. Mas o que o pai pode ensinar? A quem chamar no dia da tempestade. É isso que Deus espera de você, pai. Das mães também, dos avós também. Aonde buscar ajuda? Aonde buscar socorro? Hoje nós vivemos num tempo em que os pais não querem que seus filhos sofram. Nada. Querem evitar sofrimentos. Mas não tem como. Não tem como. O que o pai pode ensinar? Filho, minha filha, você tem Jesus no meio da tempestade. Você grita para ele, salva-me, Senhor. E ele vem. Jesus vem e ele continua dizendo, coragem, não tenha medo, eu estou aqui. Jesus está presente no meio da tempestade. Não olhe para os ventos, não tenha medo de verdade, não tenha medo, não seja como Pedro que tem medo. Olhe para Cristo, para o Cristo que te amou na cruz e que está contigo. Essa é a melhor herança que um pai pode deixar para o seu filho. Um nome, alguém para chamar no dia da tempestade. Que assim seja. Amém.